Então, André, aproveitando esse gancho que você falou da utilização da prótese com ganho real de comprimento, ou seja, hoje existe essa possibilidade para os pacientes que têm disfunção erétil, porque eu acho que eu já ouvi você falar de forma muito clara assim, utilizar uma prótese em paciente que tem uma ereção, tem uma relação sexual normal, não é indicado. Né? Eu acho que no universo da urologia, se não é indicado ou pouco indicado. Foge da regra, ou seja, são casos de exclusão que vocês Sim, pensam sim. em utilizar uma prótese num homem que tenha relação sexual, que tenha ereção, ou seja, tem Que não uma tenham vida queixa de sexual disfunção normal. erétil. Sim. Mas, aproveitando esse gancho do ganho real com a utilização da prótese, existem casos que a gente precisa, por exemplo, você alonga uma haste peniana 5, 6 centímetros, às vezes você tem uma falta de pele. Uhum. E aí você precisa ganhar esse comprimento de pele, já que a haste aumentou, do entorno. Uhum. Essa associação ela é comum ou não? Essa pele ela tem um poder de elasticidade e ganho real? Como você aborda esse alongamento? Então, eu acho super pertinente. É, aqueles pacientes que perderam comprimento peniano, de novo, pela fibrose, doença de Peyronie, por não estarem tendo relação sexual há muitos anos, isso é muito comum pós-prostatectomia, e tem essa queixa de perda de comprimento, e é uma perda que para ele vai impactar a sua vida sexual, que não adianta nesse paciente colocar uma prótese muito curta, que ele vai continuar insatisfeito. Então a busca não é pegar um pênis absolutamente normal no paciente com função sexual e colocar uma prótese para alongar. Não é isso que a gente está falando. Falando daquele paciente que perdeu o comprimento, que agora tem um pênis que vai prejudicar a sua penetração. Tá? Então a gente tem técnicas hoje, são técnicas onde a gente mexe mobiliza toda a inervação do pênis e vai fazendo incisões no corpo cavernoso e com isso alongando. Para esses casos, a prótese maleável ela vai muito bem, porque ela funciona, e você sabe muito bem da plástica, como um extensor, um expansor tecidual. Então, ele vai manter durante todo o pós-operatório essa haste peniana alongada. Minha preferência é que essas cirurgias sejam feitas com próteses maleáveis. Se o paciente quer fazer com a prótese inflável, e a gente já discutiu anteriormente vantagem e desvantagem da prótese maleável e da prótese inflável, ele pode fazer sabendo que ele pode ter um pós-operatório um pouco mais desconfortável. Mas se ele quer colocar uma prótese inflável como opção e quer fazer o alongamento, a gente pode fazer. Uma opção também é utilizar primeiro uma prótese maleável, fazer um alongamento, e se depois ele quiser trocar por uma prótese inflável, ele não terá problema nenhum. André, talvez muitos pacientes que nos ouvem, né, assistem nossos vídeos, e que pensam, talvez estão buscando, passando por problemas e pensando em colocar uma prótese, o que esse paciente, assim, você como urologista tem muita experiência em prótese peniana no mundo, né? Você vai para fora, dá aula em congresso, participa. O que esse paciente pode esperar no pós-operatório? É uma cirurgia que dói muito, faz muito edema, que é o inchaço, relação sexual, quando ele pode iniciar. Obviamente que a gente fala isso tem que ser muito bem acompanhado pelo seu médico, né? A gente dá um panorama do que pode acontecer normalmente. Como que é esse pós-operatório? O que o paciente espera desse pós-operatório? Então, acho que é um pós-operatório que tem um grau pequeno a médio de desconforto, não passa disso, tá? Alguns pacientes eles sofrem um pouco mais por edema e por formação de hematoma. Hematomas que vão absorver. Às vezes o paciente assusta um pouco, porque ficou com um pouco de hematoma na bolsa escrotal, mas isso tende a resolver com o passar das semanas, tá? A prótese maleável, como vocês não manipula a bolsa escrotal para colocar o pump, eu acho até que ela tem uma recuperação um pouco mais rápida do que a prótese inflável. Mas a gente tem as vantagens da prótese inflável, que por ser mais elaborada, ela a longo prazo ela dá as vantagens que a gente já discutiu de maior grossura do pênis, maior ocultabilidade, uma prótese que fica completamente flácida, tá? Mas é um pós-operatório tranquilo, um dia de internação, ou se o paciente às vezes quiser internar pela manhã, pode ir embora no final do dia. Não vai para casa com sonda, tá? E tem, obviamente, os cuidados, que você sabe bem, são os cuidados muito semelhantes à da cirurgia plástica, dos outros implantes que vocês fazem na cirurgia plástica,
que devem ser tomados com esse paciente. E relação sexual? Obviamente, a gente está falando num caso que correu tudo bem, que não teve nenhuma intercorrência, tudo evoluindo numa média normal. Mais ou menos esse paciente ele volta a ter relação sexual confortável a partir de qual período? Então, a gente coloca ele para manipular a prótese, seja inflar na prótese inflável, seja dobrar na prótese maleável, em torno de 2 semanas. O paciente do implante simples, que a gente não precisou mexer muito na estrutura do pênis, ele pode tentar atividade penetrativa a partir de 4 semanas. Lembrando que o paciente que tem a prótese maleável, ele vai necessitar manipular a bombinha na bolsa escrotal, e isso às vezes demora, eu digo para o paciente que vai demorar em torno de 60 dias a 90 dias para ele estar confortável com a manipulação do pump. Não é que ele não vai estar usando, é para que ele fique realmente hábil em manipular o pump de uma forma mais rápida e mais segura. Vamos falar sobre sensibilidade com prótese peniana, que é uma pergunta que a gente Sim. recebe muito aqui via direct, às vezes os pacientes estão sempre perguntando isso, porque a gente explica que a prótese ela é colocada dentro dos 2 corpos cavernosos. Uhum. Então, aquele paciente que não consegue mais fazer aquela bomba encher de sangue, por algum motivo ele não tem ereção, a posição da prótese é colocada dentro exatamente desses corpos cavernosos. Existe alguma relação ou risco de perda de sensibilidade? Esse paciente ele tem alguma perda? Existe risco nesse pós-operatório? Como que... Então, aí a gente volta para uma coisa que é enchimento de glande, né? Então, por exemplo, se era um paciente que tem uma disfunção erétil completa, que ele não enchia a glande, ele vai continuar não enchendo a glande com a prótese, porque a prótese, a gente sabe que ela vai ocupar os corpos cavernosos, e a glande ela está montada dentro dos corpos cavernosos, em cima dos corpos cavernosos. Quem enche a glande é o fluxo de sangue pela uretra e o fluxo de sangue pelo plexo dorsal do pênis, que é externo ao corpo cavernoso. Então, teoricamente, a prótese ela não tem por que prejudicar esse fluxo sanguíneo para dentro da glande. E, consequentemente, a questão da sensibilidade. A gente tem que analisar como era a sensibilidade desse paciente previamente. A gente tem que entender a questão psicológica em relação a que esse paciente tinha em relação à sensibilidade e ejaculação. Quando a gente faz cirurgias mais elaboradas, que a gente tem que liberar o plexo para corrigir uma doença de Peyronie, para fazer múltiplas incisões nos corpos cavernosos, aí sim a gente pode ter um impacto na sensibilidade. Em geral, 20% dos pacientes têm uma alteração de sensibilidade inicial, e depois de 1 ano, isso cai para em torno de 5% a 8%. Mas essa alteração de sensibilidade, nessas cirurgias, não estou falando do implante de prótese comum, simples, que eu abro o corpo cavernoso e coloco a prótese. Estou falando das cirurgias de recuperação. Eu não gosto de falar de alongamento. Gosto de falar de recuperação da haste peniana, onde a gente tem que mexer muitas vezes no plexo dorsal do pênis, que tem nervos e tem vasos. Então, esses pacientes eles podem ter uma alteração de sensibilidade e a grande maioria vai recuperar depois de 1 ano. André, prótese peniana e ejaculação. Uhum. Outra dúvida, quem coloca uma prótese peniana, seja inflável, seja maleável, tem algum impacto na ejaculação? Se ele ejaculava normalmente, não. Tá? Mas, de novo, se ele tem problemas de enchimento de glande, etc., que muitas vezes não são identificados porque ele não estava praticando atividade sexual antes, isso pode aparecer no momento que ele está apto para fazer a penetração com a haste. Com a haste endurecida, enrijecida, com a recuperação, como a gente gosta sempre de falar, da rigidez axial, que é o ponto básico para a penetração. Bom, então acho que eu fiz algumas perguntas para o André, né? Eu acho que são todas essas perguntas, na verdade, foram perguntas que vocês já enviaram para nós, que são curiosidades, ou até mesmo quem está passando por esse momento, está pesquisando, buscando o tratamento de disfunção erétil, que foi o tema desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco. Eu sou o Dr. Flávio Rezende, cirurgião plástico, trabalho junto com o Dr. André Cavalcante, urologista, aqui na OneMed. É isso aí. A gente está aqui aberto a receber, esclarecer todas as dúvidas em tudo relacionado aos problemas da genitália masculina.